Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso. E o que nós vamos discutir hoje é uma visão geral do período imperial da China, período no qual a China foi uma monarquia. Esse é um período histórico muito longo. Ele começou em 221 a.C. e foi até o ano de 1912 depois de Cristo. Portanto, são mais de 2.000 anos de império. E é claro que dentro do que é o escopo de uma aula de 2 horas, o que a gente vai ver vai ser alguma coisa realmente muito básica. E o que eu vou expor para vocês, com a ajuda do Gabriel e do Felipe, os nossos 2 assistentes de ensino, vão ser um pouco sobre as principais dinastias desse período, o que cada uma delas teve de mais marcante, por que elas são relevantes para a gente compreender a história da China. Vamos falar um pouco do que foi o desenvolvimento econômico e tecnológico da China nesse período, para mostrar como há uma mudança muito grande ao longo dos séculos na China. Houve uma época em que havia uma visão no Ocidente de olhar a história chinesa de uma maneira muito estagnada, como se essas mudanças fossem pouco significativas. E isso não mais existe. Hoje em dia, o que se tem é realmente uma percepção do quanto era uma sociedade dinâmica e das transformações que aconteceram ao longo dos séculos. E a gente vai ver, então, um pouco dessas dinastias e vamos falar também de algumas das principais instituições da China no período monárquico. Por exemplo, como é que funcionava o serviço público imperial, e que era um negócio muito fora do comum para a época, assim, uma coisa que a China tem desde a antiguidade e que o Ocidente só vai começar a implantar mais ou menos ali pelo século XIX, na maneira como os chineses faziam. Vamos falar do papel da monarquia nas grandes obras de infraestrutura, enfim, de uma série de questões aí que são importantes para a gente compreender todo esse período. E eu queria começar fazendo uma discussão sobre o filme, que foi o nosso dever de casa, o filme Herói, do Zhang Yimou. E podemos agora, eu quero fazer algumas perguntas, quem quiser comentar pode abrir o microfone, participar. Primeiro, saber de vocês o que vocês acharam do filme e quantos o viram, e se vocês já tinham visto algum filme do cinema chinês antes de começar esse curso. Olá, Maurício. Oi, gente. Boa tarde. Eu assisti o filme recentemente. Na verdade, eu assisti hoje. Que ótimo. Mas eu fiquei bastante impressionada pelas cores, como você tinha falado na última aula, e as reviravoltas do filme. Cada hora, a história era contada por um ponto de vista diferente e o final realmente, caramba. No final dá vontade da gente se alistar no exército imperial, né? Uma coisa tão, né? Gente, sim. E repare, Catarina, que cada versão da história contada no filme tem uma cor diferente. Sim, e no final era branco. Pois é. Cada versão vai acompanhando uma cor no figurino, nos cenários, Então, o filme visualmente é muito deslumbrante. Eu vi pela primeira vez num festival de cinema, naquela sala do Odeon, na Cinelândia, que é uma tela enorme, Uhum. O impacto de ver esse filme realmente num grande cinema é um negócio assim de arrepiar. O Sérgio está comentando que já tinha visto um outro filme chinês chamado Shadow, desse mesmo diretor. Algum de vocês já tinha visto outra coisa? Foi o primeiro contato com o cinema chinês? O que vocês acharam? Bom, deixa eu passar então um pouco algumas coisas que estão presentes no filme. Primeiro, quem assistiu o filme deve ter notado que há ali uma grande importância da linguagem. Por exemplo, tem todas aquelas sequências na escola de caligrafia, tem um diálogo muito bom em que o futuro imperador diz que quando ele unificar a China, que ele vai unificar a linguagem também, que vai ser tudo uma coisa só, para eliminar os problemas, que são aqueles vários dialetos. E tem uma parte em especial que se perde um pouco na tradução, que é o seguinte: tem um momento importante no filme em que um dos personagens desenha alguns ideogramas na areia. E na tradução, esses ideogramas apareceram como sendo nossa terra.
Na verdade, eles não são isso. Eu acabei de postar os ideogramas no chat. Eles são, na verdade, ideogramas o sentido deles é Tianxia. Tianxia significa, literalmente, abaixo do céu. Mas, do ponto de vista político, simbólico, essa é uma expressão usada na China para definir o poder universal do imperador. Como o imperador governa todo mundo civilizado. Então, quando o personagem desenha aquele ideograma, e aquilo ali no filme é um momento chave, né, para a gente entender o que está em jogo do ponto de vista histórico, o significado de Tianxia ali é unificar a civilização. É parar com todas aquelas guerras que havia entre os estados combatentes na China, né, naquele período de fragmentação, antes da unificação, e tornar toda aquela vária gama de reinos, né, uma coisa só, estável, pacífica, que pudesse crescer, se desenvolver. Então, acho que é um filme magnífico para a gente entender várias coisas sobre a China. Para quem não viu ainda, recomendo. Ele está online no festival até o final de outubro. Tem outras coisas muito boas no festival. Eu estou vendo alguns filmes mais recentes e a gente vai voltar a comentar em outros momentos. A Isabela está comentando que viu um filme chamado Pequeno Grande Guerreiro, que está no Amazon Prime, e que também fala da unificação da China. Obrigado pela dica, Isabela. Esse eu nem conheço. Vou até procurar para assistir agora, nos próximos dias. Eu gosto muito desse período da unificação. Acho que ele é um momento muito interessante da história da China, e em particular no campo da história intelectual, da história das ideias, né? Como o Gabriel e Felipe mostraram para a gente na aula passada. É um momento em que há uma enorme variedade de doutrinas, de pensamento, né? Uma China muito mais plural e mais diversa do que a gente está acostumado a pensar. Né? Peraí, tem mais um comentário aqui, o da Isadora, né? Dizendo que ela gostou do filme, mas que ela acha que os efeitos especiais envelheceram um pouco, né? Que as cenas de luta, né? Não foram um pouco estranhas, né? O que acontece ali é o seguinte, Isadora, essas cenas, né, elas seguem algumas convenções dos filmes de artes marciais chineses, que o equivalente no Ocidente seriam os filmes de super-herói. Então, quando os personagens estão lutando, tem horas em que eles voam, né, em que eles começam a flutuar em cima das árvores. Né? Seria mais ou menos o equivalente a você ver um filme dos X-Men ou dos Vingadores, né? Quer dizer, eles têm ali uma espécie de superpoder, né? Que é retratado daquela maneira. É uma convenção de como esse tipo de filme de artes marciais é filmado na China. Que para nós, às vezes, pode soar um pouco estranho, até meio bobo e tal, mas é a maneira deles de contar a história. Né? Mas o essencial ali é aquela história sobre as lealdades políticas, sobre as mudanças de percepção no que era a missão do rei de Qin, né? Naquele processo histórico no qual ele estava engajado, né, de unificação do país. E como eu dizia para vocês na aula passada, a visão positiva que o filme apresenta dele é uma novidade em termos da história cultural chinesa. Vocês reparem que no filme ele é mostrado como alguém muito sábio, né? E como um político muito habilidoso, como um líder que tem uma causa, que tem um compromisso, que pode ocasionalmente fazer coisas que são até cruéis, né? Como ordenar um determinado assassinato no momento do filme, né? Ou as guerras que ele está empreendendo, mas que há uma razão pela qual ele age daquela maneira. Ele está voltado ali para um bem comum, para a unificação chinesa. Não necessariamente nós precisamos aceitar essa interpretação do diretor. Tem muitas interpretações diferentes sobre a história desse monarca na China. Né? Mas é interessante ver como é que ela vai mudando com o tempo, né? Como é que essas coisas vão se transformando. Né? O Gabriel está fazendo aqui um comentário, né, que tem um momento no filme em que o próprio rei tem essa consciência de que, para muitas pessoas, ele é um tirano, inclusive para o seu próprio povo, né, para o seu próprio reino, que é interessante também. E aí o Gabriel está ressaltando que tem um diálogo do filme com as visões do realismo político, né? E aí, lembrando a aula passada, toda aquela escola doutrinária do legalismo, né, do Han Fei, que eu comparei a um Maquiavel no Ocidente. Então, assim, o Han Fei defendia determinadas ações que, para nós, são muito cruéis, mas dizia que aquilo ali era parte de um processo político de fortalização do Estado,
de centralização do poder e que aquilo era necessário. Os seres humanos, para conseguirem viver em sociedade, precisam ali de uma autoridade forte que os obrigue a fazer determinadas coisas, os obrigue a andar na linha, né? Então, isso está muito presente ali na maneira como o filme retrata tudo isso. Bom, vamos entrar agora, então, na discussão sobre a China imperial e como a gente pode ver tudo isso. Bom, eu vou começar mostrando para vocês, nesse slide, as 5 principais dinastias da história chinesa. Como vocês podem ver pelas datas de cada uma, né, há uma série de grandes lacunas entre elas. Isso aqui não é a lista abrangente, não é a lista completa. Depois, no fim da aula, como parte dos exercícios para casa, eu vou passar para vocês alguns links que têm essa lista completa, né? Inclusive uma música que ficou muito popular aqui entre a equipe de ensino, né? Que são alguns velhos professores de Harvard cantando uma musiquinha bonitinha, fofinha, engraçadinha, para a gente aprender a decorar a ordem das dinastias chinesas. Inclusive, tem uma sugestão para que vocês cantem essa música em casa, acho que vai divertir muito as famílias de vocês. Tá? Mas essas 5 dinastias representam aquelas que são consideradas, de maneira geral, as mais importantes. Vocês podem ver pelas datas que elas tiveram durações mais longas. E reparem, por exemplo, a dinastia Han, ela dura 400 anos. É a história do Brasil. Em uma só dinastia, né? E foram vários. Então, são períodos históricos muito longos, muito importantes. E quando os chineses refletem sobre a sua própria história, em grande medida, eles usam as dinastias como marcos, e não tanto os séculos, como a gente faz na cultura ocidental. Então, dou um exemplo para vocês. Uma vez, numa viagem pela China, eu visitei a oficina de um artesão que fabrica estojos de caligrafia, que é algo muito bonito da cultura chinesa. Eu mesmo tenho um aqui em casa, são objetos lindíssimos, né? E eu fiquei muito impressionado com a perícia dele, com a habilidade dele, e perguntei para ele, né, assim, o senhor trabalha com isso há muito tempo, né? Uma coisa da sua família, né? O senhor produz do seu pai. E ele falou para mim o seguinte: a minha família trabalha nesse ramo desde a dinastia Ming. Olha, como vocês podem ver pelo slide, a dinastia Ming começou no século XIV. Um ocidental diria: minha família trabalha com isso desde o século XIV. O chinês provavelmente vai usar como referência a dinastia que governava a China naquela época. E ao longo desse curso, a gente vai ver em mais detalhes as 2 últimas dinastias, a dinastia Ming e a dinastia Qing. Quer dizer, a China do século XVI, sobretudo, em diante. Porque é o momento em que a China começa a se inserir de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais dura, num sistema internacional que está se configurando sob o domínio do Ocidente. Vai ser muito tema da nossa próxima aula, né? As grandes navegações, a Revolução Industrial, e como é que aquele sistema de estados que nasce na Europa Ocidental vai se difundir pelo mundo e vai passar a incluir também a China, a Índia, com frequência de uma maneira muito brutal, por meio da guerra, por meio da conquista colonial, semicolonial. Então, a gente vai ver muito o que foi a resposta dessas 2 últimas dinastias a esse período. Mas eu queria começar falando da dinastia Han, que é uma dinastia tão importante para a história chinesa que, até hoje, a etnia majoritária na China se chama etnia Han, por causa dessa dinastia. E a própria maneira como os chineses se referem ao seu idioma, né, o Gabriel vai falar mais disso hoje, mas uma das maneiras é Hanyu, né, o idioma dos Han, a língua dos Han. Então, assim, é uma dinastia tão forte, tão poderosa, que ela está associada à própria identidade nacional chinesa. Ela foi uma dinastia muito longa e ela vem exatamente desse momento em que a China está se unificando. A primeira dinastia que a gente falou na aula passada, a dinastia Qin, ela durou muito pouco tempo. Ela terminou no reinado do filho do primeiro imperador.
Então, ela falhou em deixar uma marca mais aprofundada, mais longa, realmente, né, para a história chinesa. Quem fez isso foi a dinastia seguinte, foi a dinastia Han, que criou ou consolidou muitos dos instrumentos da administração imperial, muitas das coisas importantes aí que essa dinastia foi criando. Depois a gente vai ter, depois eu vou mostrar para vocês mapas de cada uma dessas dinastias, né, mostrando o quanto o território sob o controle delas ia aumentando ou diminuindo. Depois a gente tem um período relativamente longo em que a dinastia Han entra em colapso, e o que a gente vai ter vai ser a fragmentação da China em vários reinos rivais, em vários estados diferentes, em várias dinastias que estão disputando o poder. Esse período costuma ser chamado, na história chinesa, de o período dos três reinos. E ele é o objeto de uma belíssima obra literária chamada O Romance dos Três Reinos, que é o equivalente para a China das peças do Shakespeare, ou para usar uma referência mais pop contemporânea, do Game of Thrones. Então, assim, é uma história sobre esses reinos rivais, sobre esses reis rivais, lutando para reunificar a China, e as histórias das batalhas, das intrigas, da diplomacia, da espionagem entre eles. E é uma obra literária fascinante, com um nível de beleza, de complexidade dos personagens incríveis. Assim, uma das conversas mais legais que eu já tive na China foi um jantar conversando com brasileiros e chineses apaixonados pelo Romance dos Três Reinos, e a gente ficou umas 2 horas conversando, só falando dos personagens, só falando dos grandes momentos na trama, e se um determinado personagem era um herói ou um vilão. Né? Então é algo muito rico, muito forte, né? E que está marcado por esse período de fragmentação. Mas como todos esses momentos de divisão são também marcados por um desejo político de que haja uma reunificação, de que cedo ou tarde o país tem que ser reunificado. Né? O Gabriel está ressaltando que o Romance dos Três Reinos, né, é uma história que foi escrita bem depois desse período histórico, é verdade. Ele é um romance da dinastia Ming, mas ambientado nesse momento de fragmentação. Né? E ele está super presente, como o Gabriel está nos lembrando, na cultura pop chinesa. Então você tem videogames, filmes, séries, peças de teatro, todas elas contando um pouco dessa história dos Três Reinos. Depois a gente vai ter uma outra dinastia que, no meu gosto pessoal, é particularmente fascinante, que é a dinastia Tang, que marca um momento do auge da influência política e cultural da China na Ásia Central. A China vai levar mais de 1000 anos para voltar a ter essa preeminência na Ásia Central. E na dinastia Tang, a gente vai ter uma mistura cultural muito grande dentro da China. Vai ser um momento de muito diálogo cultural da China com outros países asiáticos. É um momento também em que o budismo vai ganhar força no país, vai se espalhar realmente pela população. E o período Tang é considerado também como o auge da poesia na China. Os grandes poetas da era Tang, como Li Bai, como Du Fu, eles até hoje são considerados o auge da poesia chinesa. Mais ou menos como a gente olha, por exemplo, para o Renascimento italiano e diz que foi o auge da pintura na Itália. Bom, a dinastia Tang tem um pouco essa concepção na China. Uma terceira dinastia muito importante nessa história é a dinastia Song, qual o Felipe vai até falar um pouco mais hoje também, quando a gente mencionar em mais detalhes, que é uma dinastia que marca um período de enorme renovação econômica na China. Hoje em dia se tornou até um hábito falar da questão da revolução comercial durante a dinastia Song. Tamanho o desenvolvimento econômico que a China teve nesse período. Foi também uma dinastia longa, mas a dinastia Song entrou em colapso quando a China foi invadida pelos mongóis. Os mongóis governaram a China durante cerca de 80 anos, né? E criaram a sua própria dinastia, a dinastia Yuan,
que foi relativamente breve, né, para o período, para o que é a história chinesa, né, mas ela é importante muito para a imagem da China no Ocidente, porque durante o período mongol, vou falar um pouco disso mais adiante, que Marco Polo visita a China. Marco Polo vai deixar para o Ocidente a primeira grande visão do que era a China, o primeiro relato detalhado do que era a China. Então, e ele pôde fazer isso porque o período do Império Mongol foi um período em que uma boa parte da Ásia estava unificada sob os mongóis. Então era mais fácil viajar, era mais fácil fazer comércio, né? Embora os mongóis pudessem ser muitas vezes brutais, né? Eles criaram uma paz imperial que funcionou em termos das trocas comerciais, das trocas culturais. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem as dinastias Ming e Qing, né, que são dinastias que vão ser marcadas por esses choques culturais e políticos com o Ocidente, né, por um momento em que a China vai começar um período de declínio, que vai durar basicamente ali 100 anos, né, e enquanto a China vai ser parcialmente ocupada pelas potências ocidentais, parte do seu território vão virar colônias do Ocidente, e ela vai iniciar ali um período de profunda turbulência política e econômica, que vai culminar ali no século XX em duas revoluções. Na Revolução Republicana, em 1911, e depois na Revolução Comunista, em 1949. E no slide eu coloquei ali alguns dos fatos mais marcantes associados a cada uma dessas dinastias. Então, por exemplo, na primeira dinastia, a dinastia Qin, a gente vai ter o primeiro imperador, né, governando sobre uma China unificada, ao início da construção da Grande Muralha. Depois, na dinastia Han, essa dinastia mais longa, ali, de 400 anos, né, a gente vai ter a elaboração das ideias de Confúcio como uma ideologia oficial do Império, como uma ideologia oficial da monarquia. Se vocês estão lembrados da última aula, eu comentei com vocês que, embora o Confúcio hoje seja um símbolo mesmo da cultura chinesa, né, que o primeiro imperador lutou contra as ideias de Confúcio. Confúcio estava morto naquela época, mas o imperador perseguiu muito os discípulos de Confúcio e privilegiou, em lugar deles, né, a ideologia política do legalismo, aquela visão concentrada no poder do Estado. Com a dinastia Han vai ser diferente, Confúcio vai virar a principal escola de pensamento, ainda que não a única, né? Vai conviver ali com uma série de outras doutrinas, com uma série de outros grandes pensamentos. Durante a dinastia Han, a gente vai ter também um fato muito importante para a história econômica do mundo, que é a criação da Rota da Seda. A Rota da Seda era um conjunto de grandes rotas comerciais, tanto pela via terrestre quanto pela via marítima, conectando a China à Europa. E, bom, nesse período da dinastia Han, o que estava acontecendo lá na outra ponta da Eurásia? O que estava acontecendo na Europa Ocidental? Olha, é basicamente o período do auge do Império Romano. Então, no extremo da Eurásia, a gente tem a dinastia Han, a China unificada, e na outra ponta, a gente tem o Império Romano no auge de seu poderio. E aí, professor, eles comerciavam um com os outros, eles sabiam que o outro existia? Olha, eles tinham esse comércio, mas eles tinham apenas uma noção muito vaga de que havia um outro grande império lá do outro lado do mundo. Esse comércio que acontecia entre eles se dava por meio de intermediários. Então, não é que saía um navio do Império Romano e ia até a China comerciar. Os comerciantes romanos iam até o Oriente Médio, vendiam seus produtos para os persas, para os árabes, que, por sua vez, os revendiam para os indianos e vice-versa, né? Então, era um comércio que se dava por meio desses vários reinos, desses vários estados, dessas várias rotas de caravana, mas que já era um comércio global. Já era um comércio envolvendo ali uma grande quantidade de unidades políticas diferentes.
Esse nome, Rota da Seda, é relativamente recente. Ele é um nome que vem do final do século XIX, foi criado por um geógrafo alemão, o von Richthofen, e ele bolou esse nome, que é um nome muito bom, porque a seda não era o único, mas era um dos principais produtos que circulava nessa rota. A seda, a gente até comentou um pouco da seda na aula passada, né? Quer dizer, é um tecido extremamente bonito, leve, que era muitíssimo valorizado na antiguidade e que durante muito tempo foi um segredo comercial chinês, né? Demorou muito para que outros povos aprendessem como é que se extraía a seda, como é que ela era produzida. Mas ela não era o único produto. Por exemplo, o jade, né, a pedra preciosa, também circulava bastante. Depois, em outros momentos, né, o chá também foi um produto que foi muito utilizado nesse comércio. Então, era algo muito forte, era algo muito importante nesse momento, né, da história chinesa. E atualmente, no período contemporâneo, o governo chinês lançou um grande projeto global de investimentos em infraestrutura chamado Nova Rota da Seda, que inclusive é o tema da pesquisa do Felipe, né? A dissertação dele é sobre isso, né? E pegou esse nome de Nova Rota da Seda exatamente como é nesse período anterior. E até um certo esforço cultural da própria China, hoje em dia, em revalorizar, em contar de novo essa história, que está presente até no cinema. Por exemplo, tem um filme chinês com o Jack Chan, que vocês podem ver na Netflix, chamado Dragon Blade, em que o Jack Chan interpreta um soldado chinês, um militar chinês, cuja missão é vigiar a Rota da Seda. Ele tem que garantir que aquele comércio ali fique circulando, que haja paz entre aqueles vários povos, né? E ele faz isso, né? E ele é super habilidoso, ele é um diplomata que negocia com todo mundo, que respeita todas as religiões, mas aí a paz na Rota da Seda é ameaçada porque aparece uma legião romana por lá, uma legião rebelde, com um líder que quer fechar o comércio na nova Rota da Seda. E os romanos são interpretados por atores americanos, né? É interessante esse diálogo. Eu não vou dizer para vocês que seja um bom filme, né? Mas é interessante, é divertido e que é curioso para ver também como esse tema da Rota da Seda da dinastia Han tem um significado político contemporâneo, tem um impacto político contemporâneo. Então, guardem essa expressão Rota da Seda, porque a gente vai voltar a ela várias vezes em outras aulas, né? Também na dinastia Han, a gente vai ter um momento importante, né, que é a invenção do papel. Eu comentei com vocês na aula passada que o que acontecia ali durante a antiguidade, os primeiros registros, né, do idioma chinês, eram escritos em casco de tartaruga, em ossos de animais, depois, mais tarde, em outros meios, por exemplo, pergaminhos feitos a partir de bambu. Mas o papel é uma invenção muito importante dos chineses, que eles consideram uma das 4 grandes invenções, né, junto com a pólvora, com a imprensa e com a bússola, que vai mudar muito a cultura literária do planeta, né? Quer dizer, vai permitir que a palavra escrita circule de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais importante, né? Gabriel, acho que esse é um bom momento, é um bom gancho para você entrar agora com alguns comentários sobre o idioma chinês, né? Um pouco do papel do idioma chinês nessa história imperial, né, na cultura da unificação. Eu já liberei, agora todo mundo pode compartilhar a tela. Você deve poder entrar numa boa aí com o seu material. Devo poder, certo. Acho que já estão enxergando a minha tela, assim? Maravilha. Então, se eu puder, antes, Maurício, fazer um pequeno jabá, como eu tinha pedido para você anteriormente. Basta, porque é um jabá maravilhoso. Já que eu vou ter a palavra. Muito o que o Gabriel vai falar agora para vocês. Sou, inclusive, usuário, apoiador. Que bom, obrigado, Maurício. Eu vou fazer um pequeno jabá, como eu falei, mas não é nada muito fora de contexto, não é a minha venda de leites vegetais ainda, tem a ver com a aula. Então, eu participo hoje como editor júnior de uma plataforma de comunicação entre Brasil e China chamada
Xumian, como está aparecendo aqui na tela para vocês. Esse é o site, e são diversos projetos que estão rolando. O principal deles é uma newsletter, que é enviada às segundas-feiras em português e às quartas-feiras em espanhol. O conteúdo muda um pouquinho. Além de um podcast que está começando a caminhar e artigos periódicos no próprio site. Eu recomendo porque eu mesmo assinava e participava, não participava, participava somente como leitor durante muitos meses, até me juntar com o pessoal que faz. É super bacana, então é um conteúdo enviado para o e-mail de todos os inscritos uma vez por semana sobre política e economia doméstica chinesa, cenário internacional, questões mais sociais e culturais, certo? Uma sessão de sociedade e uma sessão de novidades que, via de regra, são de âmbito cultural, e a gente tenta nos manter e manter os outros atualizados dos muitíssimos desdobramentos da rivalidade China-Estados Unidos, dos novos motores do crescimento da economia chinesa, e diversos outros tópicos. Daqui a pouquinho sai a edição de segunda e eu envio o link para se inscrever para inscrição no chat. Mas agora, ao que interessa... Só complementando o Gabriel, né? Eu assino vários boletins sobre China, no Brasil, no exterior, né? E o Xumian é de longe o melhor. Ele dá de 10-0, por exemplo, no da Foreign Policy, que é um boletim super importante. Então, vocês assinarem um serviço que é gratuito, e toda segunda-feira de tarde vai chegar para vocês um e-mail, né, com a lista ali de várias reportagens, artigos, podcasts super interessantes, super legais sobre o que está acontecendo na China, em política, economia, cultura. E tudo isso organizado por um grupo de jovens brasileiros interessados em China, né? E, aliás, acho que é um entre vários projetos legais que estão aparecendo, criados por pessoas com o mesmo perfil. Então, tem a Xumian, tem o Observa China, né? Tem as lives da nossa amiga Janaína, pessoas muito jovens, brasileiros jovens, um pouco mais velhos do que vocês hoje em dia, e que estão criando coisas muito legais e disponibilizando esse material na internet. Então, assim, a gente está vivendo esse momento muito rico, muito interessante no meio acadêmico brasileiro, que é o surgimento, a expansão de especialistas em China, de pessoas dedicadas a entender, compreender o nosso maior parceiro comercial. Então, obrigado, Gabriel. Vai adiante. Nada, eu que agradeço. E aí, complementando o que o Maurício falou, né, no comecinho da aula, ele comentou sobre como essa dinastia chamada Han, a segunda dinastia após o período dos reinos combatentes, certo? Né? Temos a primeira dinastia bem curta do Qin Shi Huang, que só é seguida pelo seu filho. Logo na sequência, temos a segunda dinastia imperial dos Han, tamanha sua importância que a etnia majoritária da China de hoje, a China hoje se chama, são os Han, certo? E a língua, como o Maurício adiantou, pode ser chamada, pode ter essa palavra, certo? Hanyu, como uma das formas de se referir ao idioma chinês, que é o que eu vou rapidamente comentar com vocês. Então, eu coloquei aqui, eu já enviei esse documento na aula passada, posso enviar de novo, é só um pequeno Word para eu me orientar, assim, não tem muitíssimas informações. Isso é uma dúvida que eu tinha, certo? Então, só depois de fazer aulas de chinês que eu pude sanar algumas questões relativas a um idioma chinês, que, via de regra, em aulas de sociologia, de política, de relações internacionais, não é sempre que tem alguém que possa explicar essas coisas. Foram coisas que eu entendi numa sala de aula de língua chinesa, especificamente. Por exemplo, eu tinha dúvida se o correto, se o certo seria se referir à língua dos chineses como chinês ou mandarim, certo? Acho que é uma dúvida recorrente, eu não sei se é algo claro para todo mundo. Eu coloquei aqui de brincadeira que a resposta, na verdade, são 3, que são Zhongwen, Hanyu e Putonghua. Ou seja, essas são as formas que os chineses se referem à sua língua. E há uma pequena nuances entre as 3 formas, que é o que eu vou tentar explicar. Então, primeiramente, o que nós chamamos de mandarim, ou melhor, corrigindo, por que nós chamamos, via de regra, a língua de mandarim? Inclusive, em inglês também, você vai achar um cognato, certo? Mandarin. Isso vem de uma
foi um termo criado, não sei exatamente se criado, mas com certeza popularizado no Ocidente por portugueses. Então, havia o contato português no sul da China, o estabelecimento do entreposto comercial de Macau, que há a difusão, digamos assim, desse termo, mandarim. A gente vai falar disso em mais detalhes na aula que vem, quando eu contar a história dos jesuítas na China, né? Mas posso já adiantar algumas partes, né? Muito do nosso conhecimento inicial, mais especializado sobre a China, né, na cultura ocidental, veio dos missionários jesuítas. E eles lidavam, principalmente na China, com os intelectuais, com os funcionários públicos, com os oficiais da corte, né? E eles chamavam esses oficiais de mandarim, né? E eles notaram Tem o nome do livro, do texto que a gente fez para... Qual texto, Letícia? Vai falar. Oi, Letícia. Oi? Qual texto que você falou? Desculpa, eu acho que eu estava falando aqui em casa. Tá aberto meu microfone, desculpa. Perdão, gente. É que pareceu que tinha a ver. Parecia, né? E o pior é que tem a ver com o que eu estou fazendo, mas a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, desculpa. Mas, então, quando os jesuítas chegaram, né, eles perceberam que eles estavam conversando com os intelectuais e essa língua que os intelectuais falavam era diferente da língua popular, era diferente da língua do povo. E eles chamaram esse idioma dos intelectuais de mandarim, né, que é o idioma da elite. Então, muitas vezes no Ocidente a gente se refere, né, ao idioma chinês como mandarim. Exatamente, como o Maurício colocou, então é por conta da observação dos portugueses de que funcionários públicos do Império Chinês utilizavam um certo idioma que deu-se a esse idioma o nome dos funcionários. Então, o que nós chamamos de mandarim não é chamado assim, não é uma tradução literal na China para o seu próprio idioma. Então, é isso que eu vou tentar passar para vocês muito rapidamente, até porque é uma curiosidade, mas auxilia no entendimento, certo? Da população local, que há 3 formas, assim, não são a mesma coisa, mas são muito similares. Então, a primeira delas seria o Zhongwen, Zhong sendo uma abreviação da palavra chinesa para China. Então, China em chinês é Zhongguo, que pode ser traduzido literalmente como Império do Meio, Reino do Meio. Esse primeiro ideograma aqui, o Zhong, significa literalmente meio, e esse Guo dá uma ideia de unidade política. Então, dependendo do contexto, dependendo do outro ideograma que ele vem junto, pode significar reino, país, república, etc. Por exemplo, então, aquele livro que eu comentei com vocês, do Romance dos Três Reinos, né? Ele na China é conhecido simplesmente como Sanguó, os Três Reinos. 3 reinos, exatamente. Literalmente 3 reinos. Então, aqui nós temos a abreviação de China, ou seja, pegando só o primeiro ideograma da palavra China, de Zhongguo Zhong, com o ideograma Wen, que significa literalmente língua. Então, nós temos uma tradução muito direta de língua da China. E uma segunda forma muito popular de se referir a um certo idioma, como você já colocou, é Hanyu. Han, esse ideograma aqui, que faz referência à etnia, principalmente a etnia, mas por conta da dinastia, certo? Dos Han. E o ideograma de Yu, que pode significar língua ou dialeto. Então, nós temos, de uma forma literal, dialeto dos Han. Livros que ensinem a língua chinesa, livros de curso, varia muito. Você pode ver as duas coisas. Assim, de forma corrente, se fala na China, se refere os chineses se referem à própria língua como Hanyu também, talvez até de forma mais corrente. E Putonghua, de forma bem interessante aqui, a diferença entre esses dois, porque é muito pouca, mas é importante, tem uma conotação sociopolítica, digamos assim, que Putonghua, Puton significa comum, literalmente, pode ser um adjetivo, algo ordinário, algo comum. E Hua também aqui pode significar língua, dialeto ou literalmente fala, tanto como substantivo, certo? Então pode ser literalmente traduzido como língua comum. Quando eu digo que há uma nuance sociopolítica aqui, qual é? Porque o Hanyu é um dialeto do norte da China.
certo? Principalmente dos arredores da cidade de Pequim, da região de Pequim. O Putonghua é o chinês padrão, é o chinês que é ensinado em todas as escolas da China, ou seja, você sendo um jovem chinês da cidade de Wenzhou, por exemplo, no litoral, você tem um dialeto local que você aprende corriqueiramente no seu cotidiano, desde que você é pequeno, mas você também aprende na escola, a partir de certa idade, o Putonghua, o chinês standard, o chinês padrão, que é muitíssimo baseado nesse dialeto do norte da China, principalmente da região de Pequim, com algumas diferenças. Ou seja, num processo não muito diferente do que aconteceu em algumas unificações nacionais da Europa, né, o pessoal de relações internacionais é até mais versado nisso do que eu, como aconteceu na Itália, na Alemanha, em que regiões com muitos dialetos optam, ou melhor, há um processo político em que se opta ou se decide, digamos assim, se coloca que uma dessas versões ou uma pequena variação de uma dessas versões será o idioma oficial. Um processo muito similar acontece na China. Então, esse idioma dos Han, que também é um idioma do norte da China, esse centro político da modernidade chinesa, certo? Se torna, com pequenas variações, o chinês que será ensinado em todas as escolas a fim de criar uma unificação linguística no país. É aquele que você, numa aula de chinês fora do país, por exemplo, aquela que nós fazemos, vai, de certo, aprender. Ou seja, há uma pequena nuance entre as três formas, mas são essas as palavras que os próprios chineses utilizam para designar a sua língua, ou pelo menos a sua língua padrão, dependendo do caso. É só isso, Maurício. Perfeito. Super obrigado, Gabriel. Então, retomando aqui, na dinastia Tang, a gente vai ter, por exemplo, o primeiro uso da pólvora, ainda não para guerra, mas muito utilizada para fogos de artifício, muito utilizada, né, para cerimônias. E vamos ter a invenção da porcelana, que pode parecer algo menor dentro dessa lista de grandes invenções, mas ela é uma invenção extremamente importante para a história econômica da China e para o Ocidente. A porcelana foi, durante muitos séculos, um segredo comercial chinês. Os europeus só foram aprender a fazer porcelana de qualidade no século XVIII. E, bom, hoje em dia você vai ter o seu pratinho aí de plástico, ou sei lá que material é utilizado. Né? Você tem muitos materiais sintéticos que você pode usar para fazer louça, vasos ou outros objetos de uso cotidiano. Mas, no passado, a porcelana era muito importante para isso. E ela costumava ser, por exemplo, um patrimônio familiar, um presente de casamento, né? Alguma coisa muito, muito forte dentro do que era o patrimônio ali das famílias, das pessoas, né? E virou também um elemento muito importante do comércio da China com o Ocidente, ao ponto que, em inglês, tem duas palavras para porcelana, né? Tem a palavra porcelain e tem a palavra China. O nome do país é usado também para definir a porcelana. Então, por exemplo, The Family China, né? Não é a China da família, é a porcelana da família, né? Ali o conjunto de pratos, né? de material ali de almoço, de jantar, etc. Né? E isso às vezes até é utilizado por artistas. Né? Tem uma cantora da qual eu gosto muito, a Tori Amos, e ela tem uma música linda chamada China, que joga com esses vários significados das palavras. Então é o amor entre um casal que é frágil como China, é frágil como porcelana, mas é como se tivesse uma grande muralha separando os dois. Então, assim, é muito bonito até na própria criação artística como esses vários significados são trabalhados. E uma outra dinastia que é importante em termos das invenções é a dinastia Song, que vai, no período em que ela governou a China, né, houve ali duas invenções essenciais também para a história econômica, história científica e tecnológica. Uma delas é a bússola. Eles inventam a bússola e começam a utilizá-la para a navegação.
E a outra é a invenção do papel dinheiro. Até então, quando você queria comprar ou vender alguma coisa, você fazia isso por meio de moedas. Moedas que tinham ouro, prata, cobre, algum metal ali, precioso, semi-precioso, que pudesse ser utilizado nessa circulação. Os chineses criam um dinheiro que é um pedaço do papel, garantido ali pelo Estado, e que pode ser utilizado para o comércio. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí do século X, século XI, onde a Europa está na Idade Média. E os europeus só vão ter papel moeda na Revolução Francesa. E que vai ser um negócio super controverso quando for introduzido. Então, como que essa dinastia Song na China, que é mais ou menos contemporânea da Idade Média na Europa, né, no final da Idade Média, está num outro nível de sofisticação econômica, cultural, política. É um momento em que vai ter também uma renovação intelectual, em que as ideias do Confúcio vão ser fundidas com o budismo, né? Então vai ter uma resposta dos intelectuais neoconfucionistas, incorporando vários elementos do budismo, e num período de grande dinamismo econômico-comercial, num período de grandes mudanças, que está sendo chamado até com alguma frequência atualmente de revolução comercial da era Song. E Felipe agora vai entrar e fazer alguns comentários sobre essa questão econômica, que é algo que ele tem estudado também no mestrado dele, nas pesquisas dele. Né, Felipe? Bola é sua. Boa tarde, gente. Vou aqui compartilhar minha apresentação. Só um minutinho. Deve ter ido, né? Foi? Então, gente, boa tarde. Vou compartilhar aqui um pouquinho o que eu ando aprendendo, né? Estudando a economia política da China, justamente nesse meu anseio de compreender esse modelo de desenvolvimento, como é que a China se tornou o país que é. Então, tem que voltar à história, né? Tem que voltar no período imperial da China. Deixa eu passar aqui os slides. Gente, o período da China é um período imperial, é uma história muito, muito longa. Então, se a gente cair para estudar cada minúcia de cada dinastia, é um período muito complexo. Então, eu me lembro que quando eu fazia a matéria da Lia de economia, a gente lia ela coloca ainda para a gente ler aquele calhamaço, né, do Mankiw. Eu me lembro que um dos 10 princípios era de que a ciência econômica não tinha um laboratório para que pudesse fazer os exames, os testes, mas tinha a história e como os diferentes estados colocavam em prática certos princípios era fundamental para que pudesse em jogo os princípios e se estudar se é viável determinado modelo ou não. E eu acredito que, estudando a economia política desse longo período da China imperial, é um grande laboratório. Em que cada dinastia, cada imperador colocava em prática determinados alguns princípios, algumas ideias econômicas, militares, políticas. E como o Gabriel e o professor levantam muito bem, como o idioma da China é em caractere, isso possibilita que um chinês hoje consiga ler determinado texto de 800 anos atrás, enfim, 900 anos atrás. Então, assim, foi um período contínuo muito interessante. Focando na questão Song, na dinastia Song, percebe-se que vocês podem ver que a China, e pelo gráfico também, né, pela animação, o território da China foi se concentrando, fragmentando, expandindo. Aí se fragmenta, concentra e expande novamente. Aí se fragmenta nessa lógica. E a economia política da China segue essa lógica. O período Song, a dinastia Song, foi justamente um período em que houve uma reunião, uma reunificação do território chinês. Quando a dinastia Han se fragmentou, em que vocês podem ver que há algumas partes da dinastia Han, depois surgiram novos estados, e a partir desses novos estados, a dinastia Sui se concentrou novamente para que a dinastia Song pudesse e a dinastia Tang pudesse expandir o seu território, até que a dinastia Song pega o território um pouco mais fragmentado, contudo muito mais concentrado, e beberam muito bem desses avanços tecnológicos que o professor levantou. Então foi uma dinastia marcada por uma ascensão econômica
da China imperial, com avanços tecnológicos. Viu surgir alguns empreendimentos por menores, trabalho assalariado e a emissão do papel moeda, como o professor falou. A economia passou por aumentos de produção industrial, investimentos, capital, comércio. Eles mantiveram a fronteira aberta para fazer esse comércio pelas rotas da seda, e manufaturas foram privatizadas, que antes estavam na mão do governo, foram privatizadas. Então, surgiram mercados rurais urbanos, o início de mercados rurais urbanos nas dinastias Song. E as dinastias posteriores também se beneficiaram desses avanços da economia política do período Song. É possível falar sobre as dinastias especificamente, seguindo a história, mas eu vou dar um contexto geral do que foi a economia política desse período. É um período que a economia política era baseada numa estrutura agrária, descentralizada, e a lógica do governo imperial era de que não poderia haver concentração, acumulação de capital, enfim, a mais-valia, propriamente dito, né? Então, houve crescente capacidade de gerar excedente e certo grau de especialização do trabalho, inclusive agrícola. Os camponeses tinham uma função comercial. Então, algo que é bem interessante é que, para esses desenvolvimentos tecnológicos acontecerem, fosse necessário que no campo houvesse aumento de produtividade. Porque para uma pessoa ficar parada, pensando, criando, estabelecendo inovações, é necessário que alguém esteja trabalhando para alimentá-lo, produzindo grãos, agrícola. Então, com esse crescimento agrícola da China imperial, esse excedente agrícola, foi necessário alimentar os militares que iam para a guerra, expandir o seu território, as pessoas lá, os inventores que criaram a bússola, a pólvora. Então, a parte agrária da China é fundamental. Aqui eu dividi um pouco os grupos sociais que haviam na China. Existia uma grande base social camponesa, muito grande, com forte ordenamento familiar, dividido no patriarcado. Isso dava até a questão da seguridade social, ou seja, o filho mais novo, o filho mais velho, deveria sustentar a família, e os homens é que iriam iriam produzir, iriam inventar e tudo mais. E eles estavam geograficamente dispersos em todo o território do império. Havia burocracia, os mandarins, e que eram selecionados por exame de Estado. E esses exames começaram na dinastia Sui, quando houve uma reunificação. Quando se há uma reunificação, tenho certeza de que há uma reunificação institucional. E para isso eram necessários agentes desvinculados para manter essa unidade institucional do império. E esses mandarins estavam subordinados ao imperador. E vocês podem ter certeza que era uma classe muito poderosa na China imperial. Se hoje em dia no Brasil, na segunda metade da aula, em detalhes, como passar em concurso público na China, eu vou dar algumas dicas. Mas é super importante, presta atenção no que o Felipe está dizendo. Não, só para vocês terem uma ideia, se no Brasil hoje é difícil fazer uma reforma administrativa em que o funcionalismo público perca, né, determinados privilégios, imagina a China imperial, em que era necessário esses burocratas para manter a unidade do império e tudo mais. Havia os militares, que estavam subordinados a essa burocracia civil, ao imperador, e os comerciantes. Mas os comerciantes não gozavam de prestígio social. Eles eram vistos como possíveis agentes de desequilíbrio desta grande harmonia que era o sistema imperial chinês. Então, o poder econômico da China era pautado na agricultura, em que a produção agrícola crescia pouco, mas crescia acima do crescimento populacional. Então, isso possibilitava que as pessoas pudessem se dedicar a outras atividades que não o campo. Mas esse crescimento produtivo nunca ultrapassava o teto pré-capitalista. E é até esse ponto que eu vou abordar no final, que eu acho muito interessante. Por que o capitalismo não surgiu na China? Esse grande império, esse grande populoso, que houve eventos tão
tão fabulosos como a bússola, como a pólvora, por que não surgiu na China? Mas mais para frente, um pouco. E havia esse grande comércio interno entre as regiões, se conectavam bastante nessa produção e nessa troca. E havia o que se chama de protoindústria, pautada na seda, na porcelana, no aço, artigos de consumo. Então, essas protoindústrias foram resultado dessa especialização produtiva, em que determinado segmento se especializava em algumas coisas. Então, algum produtor era especializado no chá, ou se especializava na produção da porcelana e tudo mais. Mas, perante essa especialização, não houve um capitalismo na China, porque o capitalismo envolve relações sociais, ou seja, a divisão do trabalho. Então, é um assalariado que vai para a fábrica, produz, e alguém que administra esses lucros e reinveste. Não houve essa lógica na China imperial, justamente porque o próprio sistema impedia que houvesse. Então, os ganhos de produtividade, sobretudo em função dessa especialização, nesses segmentos, eram realocados pelo Império a outros empreendimentos. Então, com isso, eles expandiam territórios, faziam guerra e tudo mais, e o imperador pegava impostos. Então, era uma estrutura produtiva pautada na falta aguda de terras e escassez de alimentos, e essas inovações agrícolas eram necessárias para que houvesse a maior produtividade e cada vez menores territórios, terras férteis. Então, era intensa mão de obra. Era um estado distributivo em que havia grandes celeiros públicos. O imperador era dono desses grandes celeiros, em que todo o excedente agrícola era ali armazenados e depois distribuídos ao demais território do Império. Numa ordem confucionista, que era do Império Chinês desde da dinastia Han, como o professor falou, a acumulação de capital é algo desarmonizante da ordem social. Então, a educação moral, ética, era muito bem vista pela burocracia. Então, esses comerciantes que apenas faziam comércio, negócio, eles eram vistos como pessoas bárbaras, assim, como pessoas que não tinham condições de liderar nada, justamente porque o que era ser elite no Império era pensar o confucionismo, era ter um bom desenvolvimento artístico, linguístico. Então, os comerciantes eram vistos como agentes de problema no Império. Então, a economia imperial era uma economia minimamente próspera e que buscava uma ordem social estável, justamente para manter esse sistema político imperial. O Estado administrava o amplo território e visava a estabilidade social. Então, essa relação dual entre o império e os mercados e os comerciantes se fazia de que, por um lado, eles eram fundamentais para que redistribuir esses recursos pelo território chinês, mas também eram vistos como problemas, já que eles podiam trazer ideias do externo e quebravam um pouco essa hierarquia do moral de virtudes confucionistas, né? Então, a especialização característica forte da China era preciso para que houvesse um comércio interno. Então, quase concluindo, nos momentos em que a burguesia mercantil começava a ganhar força, acumular capital, o Estado intervinha impedindo essa acumulação capital e estatizando esses empreendimentos. Então, qualquer possibilidade de criação de uma burguesia era totalmente barrado pelo Império, já que era visto como pessoas desestabilizadoras. Então, nessa ordem confucionista, a acumulação de capital significava uma desarmonia social. A educação moral, ética era bem vista e esses comerciantes eram bárbaros. Mas que bem diferente desse modelo europeu, de que havia essa ordem confucionista, e o modelo europeu de uma ordem protestante, que o lucro era até uma bênção divina. Então, a pergunta final era por que não surgiu o capitalismo na China imperial? Então, basicamente, não havia as condições para a concentração de capital,
ou para acumulação primitiva nesse sistema imperial. A base que sustentava esse sistema imperial era agrícola, de pequenas unidades relativamente igualitárias e dispersas pelo território. E nas últimas dinastias, o expansionismo militar e econômico não era de interesse da elite dos imperadores, justamente porque eles já estavam satisfeitos nessa civilização, nessa superioridade civilizatória que a China havia alcançado, nessa harmonia. Então, eles prezavam uma harmonia, continuação desse sistema imperial. Então, essa economia agrária nunca ultrapassou o teto para se chegar a um capitalismo propriamente dito. Nunca houve uma aliança entre comerciantes e militares para expandir o território chinês e ali se apropriar dos recursos para fazer comércio nessa lógica de concentração, acumulação, que é o capitalismo. E nem mesmo as ameaças, nem mesmo havia ameaças externas para que fossem elementos disruptivos desse sistema social, político, comercial. Então, a continuidade estrutural era o objetivo fundamental do sistema. Basicamente, é essa a economia política da China, gente. Obrigado. Super obrigado, Felipe. Bom, voltando aqui, então, depois da dinastia Song, ela vai ser derrubada, ela vai ser destruída pelos mongóis. Vai ter a invasão mongol, né, não só da China, mas de uma grande quantidade de países e regiões na Ásia e na Europa. E, embora os mongóis governem a China durante relativamente pouco tempo, né, em torno de 80 anos, vai ser um período importante também para essa expansão do comércio, no próprio contato com o Ocidente, né, porque vai chegar ali um comerciante de Veneza na corte do imperador mongol, chamado Marco Polo. Ele vai morar na China durante muitos anos e quando está fazendo alguns trabalhos administrativos, políticos para o imperador, e quando ele voltar para a Europa, ele vai contar a história do que ele viu, né? E, na verdade, é uma história curiosa, né? Ele é capturado, ele luta numa guerra civil dentro da Itália, entre as várias cidades italianas, ele é preso e aí na prisão ele escreve um livro, ou melhor, ele dita para um companheiro de cela um livro de viagens, que em italiano, em geral, é chamado de Il Milione, né? Um milhão, mas que em outras línguas quase sempre são Viagens de Marco Polo, que vai apresentar o primeiro relato detalhado da China para os ocidentais. E ele descreve a China como sendo um país muito rico, muito próspero, muito avançado tecnologicamente, com uma administração pública muito mais eficaz do que aquela que existia na Europa. E algumas das coisas que ele narra são tão extraordinárias que muitas vezes os europeus vão achar que é invenção, que ele está criando aquelas coisas na cabeça dele. Tamanha a discrepância entre as sociedades naquela época. Inclusive, depois eu vou recomendar para vocês, como uns exercícios para essa aula, verem alguns episódios da série Marco Polo na Netflix, né? Boa para a gente discutir esse período. E a dinastia, os mongóis vão ser expulsos da China pela dinastia Ming. A dinastia Ming vai retomar o controle da China pelos próprios chineses, né? E essa dinastia que vai construir a Cidade Proibida, a gente vai falar mais dela daqui a pouco, né? O complexo de palácios ali em Pequim, e é uma dinastia que vai ter uma política naval muito ambiciosa, de expansão naval, de criar uma grande esquadra que vai navegar ali pelos mares da Ásia, vai chegar até a costa africana. Então, vai ser uma China que se colocava como uma grande potência, como o centro de um sistema internacional ali organizado a partir da Ásia. Os mongóis estabelecem a sua capital no que hoje é Pequim, que eles chamavam de outros nomes, eles chamavam ou de Dadu ou de Cambulac, cidade de Can, a cidade do imperador, e que na dinastia Ming vai se consolidar como a capital da China. Com algumas interrupções, como o período republicano, a gente vai ver que Pequim vai continuar a ser a capital durante mais ou menos uns 800 anos. Agora eu vou mostrar para vocês alguns mapas
que a gente tenha um pouco essa dimensão do quanto esses territórios sob o controle dos imperadores chineses, né, do quanto a China, né, por assim dizer, vai mudando a sua geografia ao longo dos séculos. Começando pelas duas dinastias mais antigas, né, pela Han e a Tang. Reparem ali que a gente tem uma dinastia Han ainda bastante centrada no litoral chinês. Ela está avançando um pouquinho na direção do oeste, mas ela está ainda muito concentrada no litoral. Na dinastia Tang, o que a gente vê é um mergulho na Ásia Central. Ela vai muito para o oeste. Foi algo um tanto atípico. A China vai levar 1000 anos até voltar a ter essa presença forte na Ásia Central, mas ela é muito expressiva, muito significativa do que foi esse período extremamente cosmopolita na história cultural e intelectual chinesa, consolidado pela dinastia Tang. E eu comentava com vocês que a dinastia Tang é o auge da poesia clássica na China. E aproveitando essa rara oportunidade que a gente tem para falar um pouco de literatura, de poesia, né, que acho que é algo que a gente deveria fazer com muito mais frequência, eu vou ler alguns poemas da dinastia Tang para vocês. Eles estão compilados nesse livro, que é uma antologia da poesia da dinastia Tang, né, que foi escolhida e traduzida para o português por um diplomata brasileiro chamado Ricardo Portugal e por um colega chinês, que é o Tang Xiao. Eu vou ler um poema de cada um dos dois principais poetas desse período. O primeiro deles é o Li Bai. O Li Bai, em geral, é considerado como o poeta mais importante da história da literatura chinesa. E ele é uma figura fascinante, né? A mãe dele era da Ásia Central, de um daqueles povos nômades da região. Ele falava bem aqueles idiomas, ele conhecia bem aquela cultura. E ele tentou uma carreira na burocracia, como diplomata, ele até teve sucesso em alguns momentos, mas ele era um cara tão boêmio, tão voltado para o vinho, para as mulheres, para o amor, que ele não funcionou muito bem na corte. Mas a poesia dele é de primeiríssima categoria e muitas das expressões que ele criou entraram para o cotidiano da China. Quando amigos se despedem uns dos outros ou quando namorados estão se cortejando, muitas vezes eles citam os versos do Li Bai. Como no Brasil nós citaríamos Vinícius de Moraes, né, o Tom Jobim, o Carlos Drummond de Andrade. Né? Então, ele tem uma obra muito marcante na cultura chinesa. Eu vou ler um pequeno poema dele chamado A Despedida de um Amigo. Um poema justamente sobre amizade, sobre separação. É curtinho, mas é muito bonito. Montanha verde ao norte da muralha, e um claro rio contorna a vila a leste. Eis o lugar, enfim, de separar-se. A vida chegou no momento em que os amigos vão se separar, os amigos vão dizer adeus uns para os outros. 1000 milhas cruza a órfã errante erva. Nuvens viajam, mudam vagos ânimos. A natureza está sempre mudando, a vida está sempre mudando, né? Nada permanece, nada é para sempre. A vida é transitória. Ao sol poente, adeus, velhos amigos. Agitam mãos distantes outro instante. Cavalos partem ríspidos, nítidos. Os amigos estão dizendo adeus uns para os outros, né? Por mais que eles gostem uns dos outros, por mais que eles sejam importantes uns dos outros. E como isso é uma coisa fundamental da natureza humana, né? A pandemia, as medidas de isolamento social estão separando muitos amigos, né? E ontem eu ouvia uma das minhas músicas favoritas, que é o Canção da América, do Milton Nascimento, e que é o mesmo tema do Li Bai. Né? É um amigo que está nos Estados Unidos, ouve a música, e ele lembra daquele grande amigo que foi embora. Né? Mas que aquela amizade tem que continuar no coração dele, mesmo que o tempo e a distância digam não. Né? Então, vejam como esse tema também está presente na China. Então, como a gente pode citar para um amigo o Canção da América, como, aliás, eu fiz ontem para uma grande amiga minha, né, que a gente não se via há algum tempo, um chinês pode citar um verso do Li Bai.
Então, é um grande poeta, é um grande artista e muito representativo também desse momento histórico da China, né, de diálogo cultural, de uma corte extremamente cosmopolita. E agora eu vou ler para vocês um outro poema curto do Du Fu, que também é um poeta da dinastia Tang, mas ele viveu o auge. Ele era amigo do Li Bai, eles se conheciam, mas ele é um pouco mais novo. E ele viveu, sobretudo, o auge da obra poética dele ao momento do declínio da dinastia, quando houve uma guerra civil e a capital, né, que é a atual cidade de Xi'an, foi ocupada pelos rebeldes e eles devastaram a cidade. Então, é o início do fim da dinastia. E esse é um poema muito famoso dele, chamado Paisagem de Primavera. Tudo em ruínas. Restam os rios, montanhas. A cidade está destruída, você tem só a paisagem ao redor. É primavera e crescem árvores, grama. A cidade está devastada e a grama está crescendo nas ruas. A cidade foi abandonada, né? A administração foi abandonada. Ressentem o tempo as flores, deitam lágrimas. Ao ódio espantam-se e separam os pássaros. Fogueiras queimam longo tempo aos cumes. Prestem atenção nesse verso que vem agora. Cartas de casa valem uma fortuna. Tem uma guerra civil acontecendo. Ele está separado da família dele. Ele não sabe se a família dele está viva, se está morta. E as fogueiras em volta são as fogueiras do exército rebelde, né? Sitiando ali o campo. Então, por isso que as cartas de casa, as notícias da família dele valem uma fortuna. Cabelos brancos cada vez mais ralos, ao alfinete do chapéu nem basta. O poeta está envelhecendo, ele está preocupado, os cabelos dele estão caindo por aquele cenário de crise política, né, de colapso daquela sociedade, daquela dinastia. Então, reparem como é tocante, né, como é bonito. E vejam, o que eu estou descrevendo para vocês é uma tradução do português, e é claro que é muito difícil traduzir poesia, né? A gente sempre perde muita coisa. Imagina o que isso significa para um chinês nativo, para alguém que está embebido dessas referências culturais, de todas essas histórias, né? Se para nós hoje ainda é uma coisa bonita, emocionante, imagina para quem conhece toda essa tradição. E para vocês terem uma ideia de como isso é forte até hoje na China, eu visitei uma pequena cidade no sul da China, na província de Guangdong, chamada Jiaoqing, que é uma cidade que ela é há muito tempo na China uma cidade turística. Ela foi construída em volta de grandes lagos, que são muito bonitos, e desde a antiguidade as pessoas vão para lá para passar algum tempo, descansando, visitando os bosques. E ela tem um parque onde tem uma série de grafites, que são os poemas da dinastia Tang. Os grandes poetas da dinastia iam para lá passear, ficar alguns meses, semanas na cidade, e eles escreviam na pedra do parque os seus poemas. Isso tudo foi preservado. Então é como se você fosse numa pequena cidade italiana e tivesse ali preservado a letra do Leonardo da Vinci, do Michelangelo. Então, como os chineses respeitam e valorizam a sua história, a sua literatura, a sua poesia. É um grande exemplo para nós, né? Quem dera que nós brasileiros tivéssemos aí a mesma admiração pelas nossas riquezas culturais. Bom, e aí prosseguindo na nossa lista de mapas, né, tem um mapa da dinastia Song e um mapa da dinastia Ming. Então, reparem que essas dinastias ocupavam um pedaço do território da China que é muito menor do que aquele que a China ocupa hoje em dia. Vocês podem ver ali pelo mapa que a gente tem uma diferença grande, né? E o coração histórico da China, como eu disse para vocês na aula passada, são os territórios entre os dois grandes vales, entre os dois grandes rios. O Rio Amarelo ao norte e o Rio Yangtze da China. Então, em geral, essa foi uma área que todas as grandes dinastias da China controlaram. O extremo norte, o extremo sul, o extremo oeste variou conforme o tempo. Às vezes era parte da China, às vezes era parte de reinos vizinhos. Mas esse coração histórico estava presente sempre. E a dinastia que realmente vai dar à China o mapa que ela tem hoje é a dinastia Qing, a última dinastia do Império.
Ela é uma dinastia que não nasceu na China, ela nasce na Manchúria, é uma dinastia criada pelo povo Manchu, que era também um desses povos, né, nômades, guerreiros da Ásia Central, que no século XVII criaram o seu próprio estado muito poderoso na Manchúria, e esse estado se expandiu na direção da China no momento em que a dinastia Ming entrou em crise. E os manchus incorporaram a China à sua própria terra natal, né, na Manchúria, conquistaram a Mongólia e, importante para a gente entender os conflitos políticos da China de hoje, eles se expandiram também para o Tibete e eles se expandiram também para Xinjiang. A gente vai falar mais disso nas aulas sobre a China contemporânea, mas basicamente essas duas grandes regiões foram incorporadas à China a partir do século XVII, XVIII, o que para uma sociedade milenar como é a China é pouco tempo. Então tem uma história muito mais conflituosa desses povos antigos que agora se tornaram minorias étnicas e minorias religiosas na China. Então a gente entende também parte dessas disputas políticas, né, por essa incorporação muito recente deles, muito recente para os padrões chineses, né, no território do Império. E reparem que no mapa também tem alguns países, tem alguns territórios que estão marcados em laranja, né? A Coreia, o Laos, Xi'an, que hoje é Taiwan, Nepal. São aqueles estados da Ásia que não eram parte do Império Chinês, mas eram chamados estados tributários. Eles eram vassalos do imperador chinês. Eles pagavam um tributo, né, como se fosse um imposto, né, uma ou mais vezes por ano. Tinham caravanas que saíam desses países e iam até a corte imperial em Pequim para prestar homenagens, né? Então, era um sistema internacional muito organizado com base nessa hierarquia dos estados vassalos, dos estados tributários ao imperador chinês. E aí há uma diferença para o Ocidente. No Ocidente, desde a Paz de Westfália, desde ali de meados do século XVII, a gente tem uma ordem internacional baseada na ideia de igualdade jurídica entre as nações, de que todos os estados são iguais perante o direito internacional. Claro, há estados mais poderosos, há potências ali que têm mais força do que outras. Em teoria, cada um deles é um estado soberano, autônomo, independente. O sistema internacional que se criou no Império Chinês não era isso. O centro desse sistema é o Império. É a China, é o imperador em Pequim. O imperador governa o Tianxia. O imperador governa todo o mundo civilizado. E os outros estados pagam tributos, prestam homenagens, são vassalos. Claro que essa é a teoria, né? A prática, às vezes, era muito mais complicada do que isso. Por exemplo, a relação da China com o Japão é muito complicada. Os imperadores japoneses, em vários momentos, estão dizendo, não, eu também sou imperador, eu não sou vassalo seu. Ou a relação da China com vários estados e impérios da Ásia Central, em particular com os mongóis, várias vezes os mongóis, na verdade, é que estavam dando as cartas. Né? Chegaram, inclusive, a governar a China durante ali várias décadas. Mas, em teoria, o sistema está organizado em torno desse centro. E aí, como o Gabriel ressaltou, os chineses chamavam o seu próprio país de Zhongguo, a terra do centro, o império do meio, porque ele é o coração dessa área. Isso é tão marcante que até hoje alguns nomes de países da Ásia têm o seu nome a partir da perspectiva geográfica chinesa. Por exemplo, Japão. Japão em chinês é Jiben, a terra do sol nascente. E que, aliás, é também em japonês, né? A terra do sol nascente. Do sol nascente, como assim? Porque se você está na China e olha na direção do sol nascente, você está olhando na direção do Japão. A referência geográfica é a China. Ou o Vietnã, que é a terra dos Vietes do Sul. Do sul de quem? Do sul da China. Inclusive, o Vietnã, ou melhor, o que hoje é o norte do Vietnã, foi durante 1000 anos uma província do Império Chinês. Vocês imaginem, 1000 anos eles foram parte da China. Então, é uma relação política
diplomática muito, muito forte. Acho que o paralelo que a gente pode tentar traçar no Ocidente é o que teria acontecido com a Europa se os grandes projetos imperiais europeus tivessem durado. Se o Império Romano tivesse conseguido conquistar a Alemanha, tivesse conseguido se expandir para leste, se o Império dos Habsburgo, do século XVI, tivesse conseguido se consolidar, derrotar os franceses, conquistar os britânicos, talvez a ordem europeia tivesse se tornado algo mais parecido com o que foi essa ordem imperial chinesa. E um dos projetos acadêmicos, intelectuais que existem hoje na Academia Chinesa de Relações Internacionais é olhar essa história imperial e tentar aplicar a ela as teorias de relações internacionais do Ocidente. O que é um exercício muito interessante, né? Não necessariamente elas se encaixam, né? Mas elas explicam algumas coisas, não outras, e esse movimento é interessante, ele é rico, ele é diversificado. E entrando agora na nossa meia hora final, eu quero abordar algumas instituições imperiais importantes dessa história. Começando pelo Serviço Público Imperial, que o Felipe já comentou, já analisou, né? Uma característica muito própria da China, na comparação, por exemplo, com o Império Romano, né, ou com outros grandes impérios da Antiguidade, foi um serviço público muito organizado, uma burocracia muito organizada. A gente só vai ter algo parecido no Ocidente a partir do século XIX. E os chineses estão fazendo isso. Eles começam a fazer concurso público para escolher essa burocracia na dinastia Han. E ela vai se generalizar ali por volta do ano 900, do ano 1000. No início, o concurso público era uma das maneiras de recrutar os funcionários, mas também acontecia muito por indicação política das grandes famílias, etc. Mas, a partir do ano 1000, mais ou menos, ele já está generalizado como a única forma de recrutamento para as posições imperiais. Bom, como é que era o concurso público na China? Era surpreendentemente parecido com o que a gente tem em qualquer burocracia moderna. Os candidatos iam fazer prova, e aí, assim, dependendo do nível, você tinha vários níveis de concurso, né? Você tinha que começar pelo nível mais baixo. Acho que tinha todo ano, tinha outros que tinham treino a cada 3 anos, variava também conforme a época, mas tinha uma periodicidade e os candidatos iam fazer a prova, né? A gente tem ali uma gravura mostrando como é que eram essas bancadas ali, né, em que eles sentavam, faziam os testes, depois uma foto mais recente, que eram essas espécies de pequenas celas, né, onde os candidatos estavam ali isolados para não colar, né, para não copiar um do outro. E o que caía no concurso? Professor, eu quero trabalhar para o imperador chinês. O que eu tenho que estudar? Você tem que estudar literatura e filosofia. É isso que vai ser cobrado. Hoje em dia, se você quiser fazer um concurso público qualquer, né, você vai estudar direito administrativo, você vai estudar língua portuguesa, um pouco de inglês, isso cai em qualquer concurso. Mas economia. O recrutamento dessa burocracia imperial chinesa se dava por meio das humanidades. Você tinha que entender muito de literatura, você tinha que entender muito de filosofia, tinha que ter uma bela caligrafia, né? Assim como em vários outros concursos públicos, né? Tinha uma redação que era super importante, que eles chamam de um ensaio de 8 pernas. Então, assim, basicamente, você tinha que ser um homem de letras. Você tinha que ser um literato. E eu uso de maneira propositada homem, né, e não pessoa, porque os concursos estavam restritos a pessoas do sexo masculino. As mulheres não podiam exercer cargos públicos na China. Houve só um momento na dinastia Tang em que havia uma imperatriz governando, né, o país, e depois, no finalzinho do Império, em que houve uma imperatriz que não estava oficialmente no trono, mas ela governava por meio dos seus filhos, dos seus sobrinhos, como regente deles, né, eles eram crianças. A gente vai falar um pouco dela nas próximas aulas. A imperatriz viúva Cixi, uma figura super importante na história chinesa. Mas, então, esses concursos públicos que existiam na Antiguidade, né, eles são incrivelmente familiares para nós. E, assim como hoje em dia, tinha vários cursinhos preparatórios, né? Então, você tinha lá, você estudava com um cara que já tinha passado, que conhecia os truques, né? E era tudo muito baseado na memorização. Aliás, até hoje, a pedagogia chinesa, a educação chinesa,
é muito baseada no treino da memória. Qualquer pessoa podia fazer esse concurso. Estava aberto para pessoas ricas, para pessoas pobres, independente da família, da riqueza. Mas eram concursos que exigiam muito em termos de preparo intelectual. Para você ser alfabetizado na China antiga, para você memorizar todos aqueles caracteres, né, eram necessários muitos anos de estudo e de preparação. A gente vai ver mais tarde no curso que, quando há a proclamação da República na China, e depois no período comunista, vão acontecer vários debates sobre a reforma do idioma. O mandarim de hoje em dia, o mandarim que Gabriel, eu, Pedro, Laura aprendemos no nosso curso, é uma versão muito simplificada do que era o chinês clássico. Ele exige muito menos esforço. Que fez parte de um programa político de modernização do idioma, de difusão da educação, de eliminação do analfabetismo. É super interessante essa história. Mas no período clássico, dominar o mandarim, dominar essa língua culta falada pela elite, pela burocracia, era uma distinção. E uma distinção que custava muito tempo e muito dinheiro. Então, ela era também um marco, né, dessa ascensão social. Agora, ocasionalmente, você podia ter, por exemplo, num vilarejo, um garoto muito inteligente e o vilarejo ia custear a educação dele, percebendo o potencial dele para se tornar um funcionário, para se tornar um mandarim. E aí, depois, claro, ele tentaria, de alguma maneira, ajudar aquela comunidade, ajudar aquelas pessoas que o patrocinaram. Então, é um cenário super interessante. E quando os europeus começaram a conhecer profundamente esse sistema, né, a partir do século XVI, XVII, com as grandes navegações, eles ficaram muito impressionados. Por exemplo, no iluminismo europeu do século XVIII, os grandes filósofos iluministas vão olhar para a China fascinados. E eles vão enxergar na China um modelo de racionalidade para governar a Europa. É interessante porque o mundo deu muitas voltas, né? E hoje em dia muitas pessoas no Ocidente voltaram a olhar para a China como um modelo de racionalidade para o desenvolvimento. Pelo modo como a China tem sido muito bem sucedida em expandir sua economia, em crescer e se desenvolver. E se a gente comparar o que se escreve hoje sobre o desenvolvimento chinês com aquilo que, por exemplo, Voltaire dizia sobre a China no século XVIII, né, as semelhanças são muito grandes. Né? Nos dois exemplos, os intelectuais ocidentais enxergavam na China um modelo de Estado mais organizado, mais eficiente do que aquele que existia na própria Europa, no Ocidente, e usavam esse modelo chinês como base para defender uma série de reformas no Ocidente. Então, como eu dizia para vocês, um serviço público meritocrático só vai existir no Ocidente a partir do século XIX. Segunda metade do século XIX. Isso é algo muito recente em termos históricos. Claro que, como em qualquer meritocracia, a gente deve questionar que critérios são esses. No caso da China, o critério de mérito, o critério de admissão, de promoção do serviço público, é o conhecimento desses clássicos da literatura e da filosofia. Do pensamento de Confúcio, dos poemas, das grandes obras literárias. E esse tipo de seleção, esse tipo de critério, vai gerar muitas críticas dentro e fora da China. Sobretudo a partir da Revolução Industrial, onde vai começar um questionamento dizendo, vem cá, isso serve para o quê? Qual é a função disso, desse conhecimento, para uma sociedade industrial moderna? Será que esses funcionários não seriam melhor treinados aprendendo economia, aprendendo como manejar uma estrada de ferro, como administrar uma fábrica? E muito da crise que a sociedade chinesa vai passar a viver, do século XIX em diante, vai estar ligado a essa força muito grande da cultura tradicional, da história, mas de uma cultura que parece fora do lugar, ou no pior dos casos, inútil, né, diante de uma sociedade industrial moderna. A gente vai ver como isso cria uma enorme dor cultural, existencial, como isso vai gerar muitos movimentos políticos de contestação na China no século XIX e no século XX. Uma outra característica importante do período imperial,
que também foi abordada, né, pelo Felipe em vários momentos, é a questão das grandes obras públicas. Esse excedente de riqueza produzido pelos camponeses, produzido, né, pelos mercadores, vai ser utilizado pelo Estado imperial de várias maneiras, e uma delas é estimulando grandes obras de infraestrutura. Eu vou comentar algumas com vocês, particularmente a Grande Muralha e os grandes canais. A Grande Muralha, como a gente viu na aula passada, começou a ser construída pelo primeiro imperador, pelo Qin Shi Huangdi, juntando uma série de muralhas que já existiam para proteger o norte da China dos povos nômades da Ásia Central, e que ele foi unificando e ampliando e construiu a primeira versão da Grande Muralha. Se vocês visitarem a Grande Muralha hoje, e que é um passeio que eu recomendo muito vocês a fazer, se algum dia vocês forem para a China, é um lugar mágico, é um dos lugares mais legais, mais interessantes que eu já vi na minha vida. Mas se vocês forem na Grande Muralha hoje, o que vocês vão ver não é a muralha da antiguidade. É a muralha conforme ela foi restaurada pela dinastia Ming, do século XV em diante. Por exemplo, o Marco Polo não escreve a Grande Muralha. Mas será que ele teve uma na China? Ele não viu a Grande Muralha? Porque na época dele estava em ruínas, estava abandonada. Os mongóis não tinham uma utilidade para a Grande Muralha, né? Na verdade, a Grande Muralha tinha sido construída para manter pessoas como eles fora da China. Para eles era uma coisa, não ultrapassaram isso. E Pequim está muito próxima da Grande Muralha. De carro dá mais ou menos 1 hora, uma coisa assim. E num dia limpo, num dia sem poluição, você da Grande Muralha consegue ver Pequim. Aliás, assim, esse passeio é muito emocionante, né? Porque Pequim está numa planície, mas você vai indo na direção do norte, começam a aparecer as montanhas, e aí vão surgindo ali os primeiros vislumbres da muralha. Assim, olha, é inesquecível. Assim. Façam essa viagem uma vez na vida. Vão até a Grande Muralha, visitem a Cidade Proibida. É o patrimônio universal da humanidade, não é só da China, é do mundo inteiro. É parte da aventura humana neste planeta. Então, a Grande Muralha serviu durante muitos séculos para muitas dinastias como uma barreira para esses vários povos nômades, né? Como um instrumento de guerra para vários deles. Em alguns momentos, essa muralha foi eficaz em impedir invasões, em funcionar realmente como nas estratégias militares. Em outros, ela não adiantou. Por exemplo, na última grande invasão que a China sofreu por parte dos nômades, né, na invasão dos Manchus, eles subornaram os comandantes de muralha. Então, não adiantou nada. Os comandantes abriram as portas e eles atravessaram ali sem maiores problemas. Mas, durante muito tempo, durante muitos séculos, ela foi importante. Agora, sempre é bom lembrar também que não há uma oposição permanente entre os chineses e esses vários povos da Ásia Central. Entre as várias guerras, entre as várias disputas e conflitos, tem muita mistura, tem muito comércio, tem circulação cultural, tem princesas chinesas que vão casar nas cortes desses povos, tem princesas desses povos que vão casar nas cortes chinesas. Então, tudo isso está muito presente, tudo isso circula muito. Então, também não é 880, água e óleo. Não, são muitas misturas. Então, isso tudo é parte da história desses vários povos. E outras obras muito importantes feitas pelas várias dinastias chinesas são os grandes canais. Em particular, os canais que atravessam os grandes rios da China, em particular, o canal que vai ligar o rio Yangtze, no sul, ao Rio Amarelo, no norte, que, como eu mencionei para vocês em outros momentos, né, é o coração histórico da China. É o coração ali de onde o país foi construído. E por volta ali do século X, esse canal já está operando, já está funcionando. Então, a gente tem ali uma série de grandes cidades que estão marcadas, né, nesse mapa, e todas elas estão conectadas por essa rede de grandes canais fluviais. Que não tem nada parecido com isso na Europa até o século XVII.
Nem os romanos conseguiram fazer obras nesse patamar. Então, esses grandes canais funcionam como rodovias, como ferrovias da antiguidade, né? Eles estão conectando esses vários portos, eles estão conectando essas várias áreas da China. E aí tem umas coisas super interessantes, né? Tem uma brincadeira dos chineses que tem uma grande muralha gastronômica na China, e que passa mais ou menos pelo rio Yangtze, né? Ao norte do rio se come macarrão e ao sul do rio se come arroz. Os ingredientes ali, os pratos ali que influem nessas dietas, né? Só que os grandes canais permitiram a circulação dessa comida de uma maneira muito mais eficiente. Como o arroz passou a ser também um prato consumido no norte da China. Então, como que essa infraestrutura tem um impacto econômico, político, cultural gigantesco? Como ela vai ajudar, por exemplo, a promover aquela revolução comercial da dinastia Song, né, que o Felipe estava analisando para a gente. E como os europeus, como Marco Polo, quando chegarem na China e verem isso, eles vão ficar, caramba, como assim? Né? Como é que você junta um país inteiro desse tamanho enorme com essas grandes obras? Né? Puxa, como é que seria na Europa se a gente tivesse tudo isso? Então, reparem também, quando a gente pensa, por exemplo, né, num grande projeto de infraestrutura como a nova Rota da Seda, na verdade, isso é um eco, um retorno de outros grandes projetos que o Estado chinês desenvolveu ao longo da sua longa história, de mais de 2.000 anos, como um Estado unificado. Parte aí das funções do imperador, das funções do Estado, né, levarem adiante esse tipo de desenvolvimento. Por fim, mas não menos importante, a Cidade Proibida. A gente tem ali uma foto dela no slide. A Cidade Proibida está completando agora 600 anos de vida. Você imagina o que é isso, né? 600 anos. E como eu disse para vocês, Pequim não foi a primeira capital da China. Ela só virou a capital no século XIII. Antes disso, teve várias outras cidades, Xi'an, Kaifeng, que foram capitais de outras dinastias. Mas a dinastia Ming, quando reconquistou a China dos mongóis, manteve a capital em Pequim, rebatizou a cidade. Os mongóis chamavam Pequim de Dadu ou de Cambulac. A dinastia Ming a chamou de Beijing, ou Pequim, que significa literalmente capital do norte. E, de fato, se vocês olharem o mapa da China, sobretudo aqueles mapas das dinastias mais antigas, Pequim está muito ao norte. É até estranho a capital estar num ponto cardeal tão extremo. Mas isso se explica pela função dela na guerra. Perto da Grande Muralha, perto da fronteira, né, com esses povos nômades. Então, era uma capital estratégica do ponto de vista militar. E os Ming vão reformular o plano urbano de Pequim. Pequim é uma cidade toda planejada, tá? Que, assim, eu acho que o paralelo para o Brasil é Brasília. Tudo está organizado em Brasília a partir ali, né, do eixo monumental, da Praça dos Três Poderes, né, que é o coração político do país. Tudo está organizado em Pequim a partir da Cidade Proibida, do Palácio Imperial, que é o coração político da China. Então, dali saem as grandes avenidas, dali se organizam os bairros ao redor. Os chineses chamam a Cidade Proibida de Gugong, que é alguma coisa como o Velho Palácio, o Palácio Antigo. E ela é um complexo de palácios, uma enorme quantidade de prédios, e ela é considerada como o maior conjunto de construções de madeira do mundo. A dimensão dela é verdadeiramente algo épico. Você entra na Cidade Proibida pela Praça da Paz Celestial, que é, desde essa época, o lugar mais importante de Pequim, né, o coração simbólico de Pequim. E se vocês forem hoje a Pequim, a Praça da Paz Celestial hoje tem uma cara muito diferente do que ela tinha no passado. A gente vai ver na aula sobre o período maoísta. Os comunistas reformularam ali aquela praça, a tornaram uma grande esplanada, um espaço urbano gigantesco, vazio, para receber grandes manifestações, para receber grandes paradas.
no período imperial, ela era um espaço mais confinado, né? Era um espaço menor. E a Cidade Proibida é a casa da família real, né? Ali mora o imperador, a imperatriz, as suas várias concubinas, os seus filhos, e ela é também o centro administrativo do império. Ali estavam os ministros, os altos funcionários, os eunucos da corte. Aliás, Gabriel, acho que você pode fazer um comentário sobre aquela novela que você gosta, né, que mostra o que era o cotidiano da Cidade Proibida. Sim, com certeza. Você acha que nós podemos... não, eu acho que na próxima aula, quando nós falarmos mais, de forma mais aprofundada dos Manchus, a gente pode passar o trechinho para... Com certeza. Né, podemos debater um pouquinho sobre as questões étnicas envolvidas. Mas o que o Maurício falou, há uma novela chinesa que fez um sucesso tremendo no país, que se chama História do Palácio Yanxi, né? Não tem tradução para o português, né? Estou traduzindo literalmente do inglês e do chinês. Então, é uma novela, certo? É uma, digamos, uma sequência corrida de episódios, um bocado, cerca de 70 episódios, de uma história de uma jovem que tem uma irmã morta, que ela trabalhava dentro da Cidade Proibida, então ela se insere nesse contexto de ser uma das muitas funcionárias da Cidade Proibida, a fim de, enfim, investigar as condições da morte da sua irmã. Mas o que é interessante é que, ainda que seja muito mais sobre intrigas palacianas entre funcionários, eunucos, concubinas e o próprio imperador, a série é muito bonita, tanto de cenografia quanto de figurino, certo? Indumentária. E se passa no século XVIII, nos 1700, durante a dinastia Qin, que é essa última dinastia antes do período republicano, a dinastia que é regida pelos Manchu, certo? Por um povo etnicamente Manchu, diferente da etnia majoritária do país, que são os Han, e demonstra bem um pouco das questões palacianas do reinado do Qianlong, que é o mais famoso, provavelmente, dos mais famosos imperadores e possivelmente mais famoso dessa dinastia, por conta das suas muitas conquistas. Então, o Maurício falou durante a aula sobre o avanço chinês durante a dinastia Qin para o oeste, certo? Conquistando territórios que já tinham sido parte da China anteriormente, mas há centenas de anos não estavam dentro do domínio chinês. Então, Xinjiang e o Tibete, eu até coloquei no chat, fui comentando algumas coisas do Maurício. É um bom recurso, né? Dá para a gente comentar sem interromper. Não, mas, por favor, podem fazer também com comentários durante a aula. Assim, são super interessantes que estava comentando durante o canal, as dicas de filmes e tal. Sim, sim. Então, como eu escrevi, Xinjiang, inclusive, significa literalmente nova fronteira, certo? Então, até no seu nome, que persiste até hoje, está colocada essa questão de uma inclusão recente, digamos assim. Mas é uma série interessante para ver algumas questões históricas ali também representadas, outras são puramente ficcionais, é claro, fictícias, mas acho que também é legal porque, por outros dois motivos, que é um, nós acompanhamos uma produção, sabe, audiovisual chinesa local, certo? É uma coisa uma novela que não saiu do país, não é uma coisa muito difundida no exterior. Ao mesmo tempo, procurando direitinho, digamos que dá para achar no YouTube, com o closed captions lá, com umas legendas bem feitas, assim, em inglês, todo o negócio. Então, para quem estiver interessado nesses programas um pouco diferentes, dá para assistir uma novela chinesa que, digamos, a que mais bombou. Ela é de 18, 17, entre 17 e 19, sem dúvida. É o lançamento dessa novela que se passa durante a dinastia Qin, o reinado de Qianlong, que está presente, é um dos personagens principais, o imperador. Eu ainda não terminei, mas é bem bacana, eu recomendo. Muito bem. Vamos abrir agora para perguntas, para um debate. Temos aqui ainda alguns minutos. E depois eu vou passar para vocês alguns links, alguns vídeos para vocês verem como uma atividade complementar da aula. Vamos lá? Perguntas, comentários, dúvidas?
Maurício, Diga. na verdade, assim, eu fiz uma anotação aqui e não tenho tanta certeza, né? Mas, por meio da aula, você chegou a comentar, né, que o período da dinastia Ming e dinastia Qin, né, seria um período de colonização ocidental. Eu só fiquei um pouco na dúvida se você só estava comentando que esse é o período contemporâneo à colonização ocidental ou se essa colonização teria acontecido dentro da China. Ótima pergunta, Alessandro. Ela acontece dentro da própria China. No Tá. século XVI, os portugueses vão construir uma colônia em Macau, no sul da China. Depois, mais tarde, no século XVII, os holandeses vão ter durante algum tempo uma colônia em Taiwan. No século XIX, a partir das guerras do ópio, e a gente vai ver isso em muito detalhe, os britânicos vão ter uma colônia em Hong Kong e uma série de grandes cidades da China, no litoral e nos grandes rios, vão receber enclaves coloniais ou semicoloniais europeus. Sobretudo cidades como Xangai, né, que vão virar aí um grande símbolo desse momento. Então, embora a China nunca tenha sido uma colônia do Ocidente, ao contrário da Índia, por exemplo, ela vai ser atravessada por esses vários enclaves estrangeiros e vai perder o controle sobre uma grande parte do seu território no século XIX, no século XX. Beleza, Só Maurício, se me permite obrigado. complementar, Maurício, posteriormente até a ilha de Taiwan também passa por esse processo de tentativa de assentamentos de ocidentais também nesse período, né? É algo contemporâneo à colônia de Macau e anterior à de Hong Kong, certo? Tanto que é um dos nomes que se dá a esse conjunto de ilhas até hoje, aquele dado pelos portugueses, certo? Ilha Formosa, Açores, Pescadores, tudo. Essa é a nomenclatura, inclusive quando você escreve lê um texto em inglês, tudo isso vem dos nomes, né, do batismo dado para certas regiões pelos portugueses, pelos navegantes portugueses. Eu estou colocando aqui no chat 3 links para vocês darem uma olhada, tá? Como atividades complementares à aula. Um deles é uma lista completa das dinastias chinesas. Vocês irem lá, passearem, verem um pouco os nomes, as datas. É um ótimo material preparado pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Muito útil para conhecer melhor esses detalhes. Depois tem uma pequena música, que são 2 professores de Harvard. A música é muito engraçada, muito bem-humorada, né? A gente já se divertiu muito aqui, né? Tentando praticá-la um pouco, para vocês verem a ordem das dinastias, né? Um exercício de memória para decorar as dinastias. E terceiro, tem um excelente infográfico que o Gabriel encontrou, do jornal South China Morning Post, sobre como a cidade proibida foi construída e como é que era o cotidiano dela. Então, atividade complementar, visitem esses sites, visitem esses links e passeiem bastante por eles. E, além disso, eu gostaria também que vocês vissem algum episódio da série Marco Polo na Netflix, para quem tem acesso a ela, ou então alguma coisa da novela que o Gabriel recomendou. Simplesmente para vocês terem um pouco dessa visualização do que era a China Imperial, de como era a sociedade naquele momento, mesmo sabendo que são obras de ficção e que, claro, tem um grande nível de imaginação, de fantasia ali. Anderson? Perdão, professor. Eu ia perguntar qual episódio o senhor recomenda para a gente assistir? Olha, podem ver o primeiro, a chegada do Marco Polo na China, ele na corte do Kublai Khan, né? O Kublai era o neto de Gengis Khan. Ele foi o imperador mongol mais famoso na China, né? Muito por conta também desse contato dele com Marco Polo, né? E ele virou personagem de muitas obras literárias no Ocidente, de romances, de poemas, né? Então é um momento interessante também para se olhar isso. Para quem se interessar, para quem gostar da série, eu acho ela muito legal. Tem 2 temporadas só, mas ela é bem feita, é interessante, é uma fantasia. Não olhem ela como uma história, mas acho que é bacana para quem está começando a pesquisar a China, estudar o país, mergulhar um pouquinho também nesse imaginário, né, sobre os chineses. Pode deixar, professor. Obrigado. Professor, fazer mais uma curiosidade assim sobre os concursos.
no sentido, tipo, eu consegui entender que esses concursos públicos acabavam sendo uma forma de mobilidade social. Agora, isso acontecia de fato, mas de uma certa forma não tanto, porque nem todo mundo sabia ler e escrever, então acabava sendo restrito a um certo grupo de pessoas que podiam fazer essa... Excelente pergunta e excelentes observações, exatamente. Na teoria, eles eram uma impressionante ferramenta de mobilidade social. Qualquer pessoa podia fazer um concurso e se ela fosse passando em outros concursos, se ela fosse sendo promovida, você poderia ter pessoas de origem muito pobre ascendendo para cargos de ministros, ascendendo para posições de poder na estrutura imperial, como acontecia. Né? Mas, de maneira geral, quem realmente se destacava mais nesses concursos eram pessoas que já vinham de famílias com uma tradição muito sólida, ou no próprio funcionalismo, ou que eram filhos de comerciantes, filhos de pessoas que tinham uma condição financeira muito boa e que podiam pagar os tutores, que podiam pagar a preparação para disputar um concurso como esse. Agora, com todas as limitações, era um instrumento de mobilidade social muito maior do que outros que existiam na época. Né? Acho que, comparativamente, na Europa, você teria talvez a Igreja Católica, né? E talvez o Exército, né? Talvez a carreira militar em alguns momentos, mas para aquelas sociedades pré-industriais era realmente muito impressionante. Muito obrigada. É interessante, né, professor, que era uma ascensão que não tinha nada a ver com o poder financeiro da pessoa, em si, propriamente dito. Ou seja, não se comprava o seu acesso a ser mandarim. Meu pai era isso, então eu já tenho o direito de ser. Não, você tinha que demonstrar, fazer prova. Onde você podia literalmente comprar cargos públicos. Né? Você comprava o cargo, pagava ali um dinheiro para o Estado e, em troca, você oferia uma série de benefícios. Né? Na China, não. Na China, você tem que passar no concurso. Demonstrar sua intelectualidade. Isso é interessante, né? Isso deixou uma marca muito profunda na sociedade chinesa. Né? E uma delas é o seguinte, tanto a figura do professor quanto a figura do estudante, sobretudo do estudante universitário, são muito respeitadas na China. Porque há uma tradição histórica, né, de vincular o conhecimento intelectual, a formação acadêmica ao poder político, ao poder do Estado. Então, você tem uma dimensão de respeito social também impressionante. A Amanda está perguntando sobre a apresentação de hoje. Eu já coloquei no chat. Já está aí, já subiu o arquivo. E eu vou disponibilizar depois tudo na AVA, né? No ambiente virtual de aprendizado da UERJ. Ainda tem alguns problemas lá no site, mas eu estou subindo já esse material. Então, assim, para fechar aqui como história desse respeito, né? Uma vez na China, eu estava em Guangzhou, numa reunião com empresários, com o CEO de uma empresa de telecomunicações, e ele perguntou o que cada um de nós fazia e tal, e disse, Woshi da Shui Laoshi, eu sou professor universitário. E assim, foi muito impressionante a maneira como ele me tratou. O respeito que ele passou a me dar a partir do momento em que eu disse que era professor. E ele fez questão de frisar o seguinte, não, ele me falou isso explicitamente, né, o quanto ele respeitava os professores e tal. Ele me disse que muitos executivos deles eram também professores universitários e que eles recrutavam os melhores alunos na universidade para irem trabalhar na empresa. Então, assim, olha, uma visão da centralidade da educação, da importância da formação educacional, como a gente não tem paralelo, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Né? É algo realmente muito forte na cultura chinesa e que se explica por toda essa raiz cultural confuciana, né? por toda essa experiência de longos séculos envolvendo o serviço público imperial. Ainda que a gente possa questionar, que muitas vezes é um conhecimento com pouca aplicação prática, muito abstrato, às vezes um tanto engessado em fórmulas de memorização, de decorar, mas com toda essa ambivalência, com todos esses problemas, fica muito marcada essa importância que os chineses dão para a educação. E como ressalta o Gabriel, inclusive hoje no Partido Comunista, que vai absorver muita coisa dessa tradição, muita coisa dessa visão meritocrática ou tecnocrática, né? De que você tem ali um governo de pessoas que são preparadas para fazer isso. Isso é muito forte na cultura chinesa. Mais perguntas? Mais comentários?
Ok, a pergunta da Clara, né, sobre o Estado tributário, qual é a relação deles com o Império. É uma relação só econômica? É econômica e política. Eles são vassalos do imperador chinês, eles reconhecem no imperador uma autoridade política mais elevada e eles demonstram essa relação de respeito de várias maneiras. Uma delas é que, uma ou mais vezes por ano, eles mandam caravanas para Pequim, ou para onde fosse a capital chinesa da época, levando dinheiro, levando tributos, mas também para fazer comércio, também para fazer operações ali de compra e venda com os chineses, né? Então, é uma mistura de diplomacia com missão comercial, mas que passa sempre por essa questão do respeito oferecido ao imperador chinês. Ele é reconhecido pelos estados tributários como a sua autoridade política máxima. Então, reparem, não é uma relação colônia-metrópole, né? Mas é uma relação de subordinação política. E que depois vai gerar, como a gente vai ver na aula que vem, uma série de problemas com o Ocidente. Porque vão chegar ali, né, os britânicos, os franceses, os portugueses, e os chineses vão exigir que eles cumpram esses ritos, né, de subordinação, né, que os ocidentais vão dizer que são ritos humilhantes, de você se prostrar diante do imperador, por exemplo, e vão rejeitar fazer isso. Na aula que vem, que a gente vai discutir essa relação da China com o Ocidente, a gente vai mergulhar nesses detalhes. Mais perguntas? Meus queridos, então foi ótimo. Muito obrigado pela presença, pela participação, pelo entusiasmo, né? Vamos continuar conversando. E semana que vem, então, a gente se encontra. Vai ser essa discussão sobre a China e o Ocidente, né? E lembrando que a aula está gravada e eu vou disponibilizá-la daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube, né? E se vocês gostaram da aula, recomendem para os amigos. Se vocês não gostaram, recomendem para os inimigos. Então, Zaijian. Curta e comentem, curta e comentem. Professor, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.